Boa noite, São boa Paulo. noite. Vamos, Gabriel, vamos, Alexandre. Eu sei que vocês ligam a câmera também, tá só o Vitor Hugo, vamos. Vocês nem vão se ver, aí o grande César Minotti. A Daniela sempre tá descabelada e nunca liga a câmera, né, Dani? Não, mas hoje é verdade, hoje eu tô mesmo. Ah, então outro dia era mentira. Era mentira, porque eu não queria aparecer, mas hoje é verdade. Tô só o pó. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar fazendo um resumão do que a gente viu até aqui, tá certo? Qual que é o intuito da aula de hoje? Qual é o intuito desses exercícios? É explorar muito a teoria que a gente viu até o presente momento sobre esse fenômeno mágico que é o fenômeno do movimento harmônico simples. Uma oscilação sem a presença de forças dissipativas. Aula que vem, nós vamos resolver e vamos chegar nessas mesmas conclusões com uma matemática mais elaborada, com uma matemática mais bonita. Oi? Você não vai estender a tela para deixar a tela cheia? Você tem que clicar nela e fixar. Tá. É isso que o Alexandre está fazendo para mim. Ah, tá. Beleza. Deu certo. Valeu. Beleza? Então, hoje nós vamos entender as soluções da equação. Tudo bem? Bom, na aula passada, a gente viu o seguinte, olha... O movimento oscilatório, ele é descrito por uma equação diferencial de segunda ordem. Simples. Simples, por quê? Primeiro, ela não tem o termo de derivada primeira, e ela simplesmente é uma equação diferencial de segunda ordem que indica o quê? Aqui não está escrito de uma forma muito favorável, mas ela indica, olha, a derivada segunda da solução é diretamente proporcional à própria função. E isso já nos dá umas ideias. Quais são as únicas funções cuja derivada segunda é diretamente proporcional a ela? Né? Em outras palavras, quais são as funções que eu derivo duas vezes e retorno nela? Cara, só existe seno, cosseno e exponencial. No rol de funções que eu conheço, só existem essas. Ok? Então, a gente já tem uma boa ideia. Essa oscilação pode ocorrer em vários locais. Elas podem ser oscilações que ocorrem no eixo X, oscilações que ocorrem no eixo Y. Então, a função, por isso que eu deixei aqui em branco, ela pode ocorrer em qualquer eixo, ou pode ser uma oscilação angular, como é o caso do pêndulo simples. Então, eu deixei em branco, mas agora eu vou completar. Eu vou colocar X. Então, o nosso intuito é sempre achar a função x de t, certo? Que descreve a proposição x em função do tempo. Eu quero achar essa função sabendo a equação diferencial. Ok? Na aula passada eu já falei, cara, a função tem uma solução geral, que ela é isso daqui, ó. Ela é um A cosseno de ômega t mais θ zero. Cara, quando você olhar para a solução da função, vamos olhar igual um idiota. O idiota olha para a solução da função e fala, olha, A cosseno de ômega t mais θ zero. Isso é o que um idiota faz. Um físico não. O físico, ele olha para a função e ele tenta, antes de mais nada, entender o que a função descreve. Primeira coisa, é uma função periódica. Quem não sabe o que é função periódica, não percam a aula que a Daniela vai dar no PIBIT. A Daniela vai dar uma aula de função periódica para nós, e nós vamos aprender. Certo, Daniela? Eu acho que é. Acho que tá certo. Tá. Uma função periódica é uma função que os valores se repetem. Tá certo? A função vai estar limitada, certo? Ou seja, ela vai ter um valor máximo e um valor mínimo, e os valores dessa função vão se repetir. E aí você olha, pô, é um cosseno? Faz todo sentido que um movimento harmônico seja descrito por um cosseno. Professor. Oi? Quando você me deu esse tema lá no PIBID, você falou que funções periódicas não era só seno, cosseno e tangente. Perfeito.
quais são mais. Eu só vi uma, que é o x a menos 1 elevado a x, y igual a x elevado a Não. menos 1. Funções periódicas são todas aquelas que podem ser descritas por série de Fourier. Sabe como chamam as funções periódicas? Funções harmônicas. Olha, movimento harmônico simples. Tá certo? Quando chegar mais pertinho, que agora eu estou ajudando o pessoal que a gente conversa, eu vou te mostrar como que você define. Você não precisa apresentar todas as funções periódicas, mas as funções periódicas têm uma característica geral. Viu, Dani? Ok? E a característica geral delas é essa. Elas são limitadas, então elas têm um valor máximo, valor mínimo, e os valores se repetem. Certo? O espaço que demora para esses valores se repetirem é chamado de período da função. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então, olhei aqui, já vi, olha, faz sentido. Faz sentido que apareça um cosseno. Vamos ver se essa satisfaz. Bom, derivada do cosseno menos seno, derivada do menos seno menos cosseno. Parece que satisfaz ali o MHS. Só que aparecem outros termos. E eu tenho que estar de olho nesses termos. Esse primeiro termo aqui, matematicamente, se eu olhar para ele e tentar interpretar só matematicamente, o que ele é? Ele é o máximo valor da função x. Por quê? A função cosseno, vocês bem sabem, ela está presa entre menos 1 e 1. Então, o máximo valor do cosseno vai ser 1. Quando o cosseno for 1, o x de t é a. E o negativo desse A ainda te dá quem? O mínimo valor da função solução. Então esse A, ele é chamado amplitude. Então o A é a amplitude de oscilação. Ok? Então olha só, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu falo, essa é a parte. Eu estou falando que eu estou fazendo uma revisão, só que ao mesmo tempo que eu estou fazendo a revisão, eu já estou introduzindo termos que nós vamos utilizar na aula que vem. Então vamos já ficando ligados. Quando eu falo, essa aqui é a solução geral, eu ainda não encontrei a solução do meu problema específico. Porque essa solução geral resolve essa equação. Então, teoricamente... Professor, a imagem está embaçada. Oi? A imagem está um pouco embaçada. Vixe, tá ruim aí para todo mundo? Sim, mas eu acho que é por conta da internet. Mas tá dando para ver? Parcialmente. Não, tá bem embaçado para mim. Vou tentar desconectar e conectar de novo. Esse desenho ali do círculo mesmo, por exemplo, não dá para enxergar o que tá dentro dele. Tá, peraí. Tá bem embaçado. Melhorou? Melhorou um pouco. Aí tá um pouquinho embaçado, mas deu uma melhoradinha. Eu aproximei a câmera. Só que eu acho que agora eu só aproximei a câmera. Tá melhor? Eu acho que quando você se movimenta, que aí desfoca, aí a qualidade da imagem fica meio ruim. Ah, tá. Então tá, esse é o problema, então. Tá, ô Alexandre. Não, deixa eu ver se eu consigo fazer outra coisa. É verdade, ela tem o sensor de movimento, né? Então não é a internet, viu, Vitor Hugo? É um problema da câmera. Agora tá embaçado, ó, que não tem ninguém movimentando, ela tá normal, né? Agora ela tá normal, um pouquinho só embaçada, mas tá melhor. Certo, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui para vocês. Na semana passada não tava, né? E agora? Mesma coisa, professor. Então, peraí. Então,
E agora? Agora tá bem nítido para mim. Como é que tá aí, Ed? Melhorou bem. Melhorou bem? Bom, então, se vocês quiserem trancar as câmeras, eu não consigo mais ver vocês. Não adianta, mas... Então, se estão vendo bem, melhor. Tava tão legal olhar o rostinho de vocês. Bom, então vamos continuar. Então, esse A é a amplitude. E aí, o que eu queria falar é o seguinte. Note que, da equação para cá, as únicas coisas que eu conheço é o ômega. O ômega é um parâmetro do meu problema. O ômega, ele é obtido a partir das características do problema. Como assim características do problema? O que diz a mecânica clássica? O que é a segunda lei de Newton? Uma vez conhecidas as forças, eu consigo avaliar como é que vai variar a posição do sistema. Então, eu conheço esse ômega em virtude das forças já serem conhecidas. Ok? Agora, eu não sei quem é a amplitude, não tenho ela de antemão, e não sei quem é o θ zero. Tá certo? Não sei quem é. Eu só vou dar um nome para esse θ zero, que eu vou chamar de fase inicial. Ok? Então, o que você percebe? Quando eu uso o termo solução geral, essa descreve o corpo, a forma da solução geral de todos os movimentos harmônicos simples. Não estou resolvendo um movimento específico. Óbvio, para eu resolver um movimento específico, eu vou ter que conhecer tanto A como o θ zero. Mas como que eu conheço o A e o θ zero? Vamos pensar fisicamente. E sempre que eu for dar exemplo aqui, eu vou pensar sempre no sistema massa-mola. Temos aqui uma molinha, eu puxei e soltei. Quais são os parâmetros que eu precisaria, que influenciam no tamanho da amplitude? Pensem aí um pouquinho. Qual é o parâmetro que influencia no tamanho da amplitude? Vamos conversando comigo. Ninguém? Força. Tem ideia? Força, constante elástica da mola. Não, porque a constante elástica da mola, ela está entrando aqui já, né? Ah, tá. Já está levado em consideração. E outra coisa, acompanha comigo. Aqui é o ponto zero, aqui é o meio, aqui é 1, certo? Aqui está a minha massa. Puxei minha massa até o meio e soltei. Ela vai oscilar de que posição a que posição? De meio positivo ou meio negativo? Então ela vai ficar oscilando de menos meio a menos meio, né? Isso. E se eu puxar ela até o A e soltar? A menos A. Oh, perdão, do 1, trouxe até o 1 e soltar. 1 a menos 1. 1 menos De 1. 1 a menos 1. Só que olha só, só estou estruturando, mostrando que a sua resposta, o equívoco dela, é a mesma massa e a mesma constante elástica. Certo? A massa e a constante elástica determinam, por incrível que pareça, isso daqui, ó. Determinam a frequência angular. Só que a amplitude e a fase inicial não são determinados pelos parâmetros dinâmicos do problema. Quando eu falo parâmetro dinâmico... O que é essa amplitude mesmo? Oi, Rafa. O que é amplitude mesmo? Amplitude é, olhando para a função, é o máximo valor da função, não é? Ah, tá, certo. E fisicamente, Então, se eu que é isso? pensar fisicamente agora, é a máxima distância que o corpo vai se encontrar da posição de equilíbrio. Ah, certo. É uma distância, então. É uma distância. Certo. Olha que questão interessante. Vamos um pouquinho de matemática. Toda vez que você pegar uma equação, ficou na dúvida, faz uma análise dimensional. Tá. X
é a posição. A posição vamos colocá-la em metros. Então, se desse lado está a posição em metros, do outro lado tem que estar metros. Ok? Cosseno é adimensional. Cosseno, seno, exponencial, são funções adimensionais. Se um dia alguém falar que cosseno de tanto é 2 metros, esse alguém está errado. Então, isso aqui é adimensional. Então, a dimensão da solução só pode ser dada pelo A. Certo. Então, o A tem que ter a mesma dimensão que a função. Então, o A é uma distância. Tudo bem? Obrigada, professor. Entendido? Sim, entendi, sim. Faz todo sentido. Então, vou voltar à pergunta. Os parâmetros dinâmicos me permitem conhecer a equação. E olha só, e olha que legal, o parâmetro dinâmico me permite conhecer a equação, consequentemente ele me permite conhecer o ômega, e nós vimos na aula passada, se eu conheço o ômega, que é a frequência angular, eu conheço o período, eu conheço, o que mais que eu conheço? Frequência, eu sei quanto tempo demora uma oscilação completa, e olha como isso não é intuitivo. Nesse exemplo que eu dei da massa, que eu arrasto meio ou que eu arrasto 1 metro, a frequência angular, o período e a frequência dela vai ser o mesmo nos dois movimentos, porque isso depende exclusivamente dos parâmetros dinâmicos. Quer dizer que ela, para oscilar de menos meio a meio, ela vai demorar o mesmo tempo que para ela oscilar de 1 a menos 1. Lembram no primeiro dia de aula que eu contei para vocês que o Galileu estava lá na capela assistindo uma missa, e aí ele percebeu o movimento que o candelabro fazia, o movimento de um pêndulo, e aí ele começou a medir o tempo que ele demorava para ir voltar com uma pulsação, e ele observou uma coisa estranha, que independente da amplitude de oscilação do pêndulo, o tempo de oscilação, vamos fazer, agora a gente já sabe o nome, né? O período era o mesmo. E agora a gente já consegue entender por que o período é o mesmo. Porque o período, ele depende apenas da frequência angular, a qual, por sua vez, frequência angular, ela é dependente exclusiva das características dinâmicas do problema. E o pêndulo viajando, a dinâmica do problema dele é a mesma. A massa é a mesma e o comprimento do pêndulo é o mesmo. Ok? Mas ainda não responderam a minha pergunta. Uma vez que as características dinâmicas determinam apenas o ômega, quem é que determina quais são os parâmetros que vão determinar tanto A quanto a fase? Ninguém tem nenhuma ideia? Vou tentar ajudá-los. De novo, posição de equilíbrio, meio 1. Trouxe até o meio. Essa é a posição inicial. Se eu soltar ele, como é que ele vai viajar? Qual vai ser o movimento? De meio a menos meio? De meio a menos meio. Mas e se eu soltar, ao invés de eu soltar ele, Vitor Hugo, eu soltar e der uma velocidade inicial, o que você pode me falar da amplitude dele? Eu imagino que vai ser de mais que meio a menos que menos meio. Isso, ele vai oscilar com amplitude maior, certo? Isso. Então, já conseguiram ter uma ideia de quem é que vão ser os parâmetros que vão determinar o tamanho da amplitude e, consequentemente... Da velocidade inicial, professor? Pronto, a primeira, velocidade inicial. Falta só uma. Força? Peraí, deixa eu só explicar, porque às vezes eu fico muito empolgado quando alguém fala aquilo que eu estou esperando e não discuto. Essa aceleração. Vai ser possível... peraí, aguenta aí, Ed. Vai ser possível eu determinar, eu consigo perceber intuitivamente que a velocidade inicial vai alterar a amplitude. Se eu soltar ele da posição meio com a velocidade 0, como o Vitor Hugo bem disse, ele vai variar de menos 0 a 0, de menos meio a meio.
Só que se eu soltar ele dessa posição com um peteleco, ele vai passar de menos meio. Ok? O Edno falou agora a aceleração. Edno, aceleração parâmetro dinâmico. A força que está situando é sempre menos K sobre X, menos KX. Então a aceleração ela já é, a grosso modo, determinada. Tudo bem? Tudo bem, Edno? Ok. Tá certo? Então vamos lá. A Rafa já falou uma coisa, velocidade inicial. Vamos fazer o seguinte. Eu soltei ele da posição menos meio, dei um peteleco e percebi que ele oscilou da menos 0,7 até mais 0,7, tá bom? Agora, e se eu soltar ele da posição 1 com o mesmo peteleco? Como é que vai ser a amplitude dele? Então é a posição inicial. Matou. E isso estava mais na cara, né, Gabriel? O que é o zero? Fase inicial. Então tem a ver com a posição inicial. Então, isso vai depender do quê? Então, para eu caracterizar completamente um movimento oscilatório, o que é que eu vou precisar para caracterizar completamente um movimento oscilatório? As variáveis dinâmicas, a posição inicial e a velocidade inicial. Isso é lindo. Isso é lindo porque o movimento só ocorre de uma forma. Se você conhece a posição que ele começou e a velocidade que ele começou, é o suficiente para você descrever todo o movimento. E vocês nunca perceberam isso porque vocês sempre olhavam para as equações com aquela cara de mocó. Dá uma olhada nessa equação aqui, ó. Lembram dessa equação? Lembram dessa equação? Sim. Sim. Se eu conhecesse toda a dinâmica do problema, se eu conhecesse todas as forças que atuam no sistema, o A era conhecido, não é? Beleza? Porque força resultante é a massa da aceleração. Então, para descrever completamente a equação, o que eu precisaria? Posição inicial, velocidade inicial. É sempre assim na física. O problema ele é descrito completamente como? Quando eu conheço toda a dinâmica dele, aí eu uso a segunda lei de Newton, só que a hora que eu usar a segunda lei de Newton eu vou ter uma solução geral. Para eu ter uma solução particular, eu preciso conhecer a solução particular, não, a solução do problema particular, eu preciso conhecer, além da solução geral, a posição inicial e a velocidade inicial. Compreenderam? Edno, Rafaela, Dani, como estão falando, compreenderam? Sim. Sim, entendi. Sim. Perfeito? Vamos entender isso matematicamente agora? Entender isso matematicamente agora também é bonito. Vamos recapitular. O que eu falei? Conhecendo a dinâmica do corpo, conhecer a dinâmica é saber resolver a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é uma equação diferencial de segunda ordem. Então, para você resolver ela, você vai ter que realizar, a grosso modo, duas integrações. Cada integração que você realizar vai surgir uma constante. Porque, por exemplo, qual é a integral de x? X quadrado sobre 2 mais uma constante. Então, quando você realizar as duas integrações, vão surgir duas constantes. Tá certo? Massa vezes aceleração. Tá, eu vou ter que integrar, eu quero chegar na posição. Eu integro a primeira vez. Beleza. No que eu integro a primeira vez, aparece a função velocidade. Só que vai aparecer uma constante. Qual é a constante? É a velocidade inicial. Aí eu integro a velocidade. Aparece outra constante. Qual é a constante? A constante é a posição inicial. Então, uma equação diferencial de segunda ordem, para que ela seja completamente resolvível,
Eu tenho que, agora eu estou falando geral, equação diferencial de segunda ordem. Eu tenho que conhecer a solução inicial e a solução inicial da sua derivada. Mas não era a velocidade? A velocidade é a derivada disso aqui. Tá certo? E aí, esse é o teorema de existência e unicidade de equações diferenciais de segunda ordem. Eu estou acostumando vocês no vocabulário que eu vou discutir isso mais detalhadamente na semana que vem. Tá certo? O que é interessante? Olha o nome. Existência, então ele garante que existe solução. Unicidade, ele garante o seguinte, olha, só existe uma solução para esse problema. Por que fisicamente eu sei que só existe uma solução para esse problema? Porque eu estou vendo que o negócio só se move de uma maneira. Ele não se move de 2, 3 maneiras diferentes. Então é um problema físico que a matemática traz para si. Como é que eu vou garantir que a solução desse problema é único? Eu tenho que demonstrar isso matematicamente. Aí tem um teorema muito bonito, que é o teorema da existência e unicidade, que infelizmente vocês não veem aqui na graduação em física, talvez na graduação em matemática, que usa a teoria de espaços métricos. É uma demonstração, não é difícil, muito bonita, né? Vai usar um conceito de um tipo de função diferente, que é as funções Lipschitzianas, tá bom? Mas só para contar para vocês, eu quero que vocês guardem isso para a aula que vem. Para eu resolver a solução completa, eu preciso conhecer a solução geral, preciso conhecer a função no ponto zero e conhecer a sua derivada também no ponto zero. Trazendo para a física, eu preciso conhecer a solução geral, posição inicial, ok? E além da posição inicial, eu preciso conhecer a velocidade inicial, que isso determina como é que o meu sistema vai evoluir. Tá bom? Eu sei que é muita coisa para pouco tempo, mas vocês precisam começar a adquirir essa percepção, tanto matemática quanto física das soluções. Isso vai ajudar muito vocês. Aí na aula passada, como é que eu cheguei nessa solução? Fazendo uma associação do movimento circular com o movimento uniforme. O movimento circular uniforme com o movimento harmônico. Então, o que eu imaginei? Eu imaginei o seguinte, olha, quando tiver um corpo oscilando da posição menos a A, o que eu imagino? Eu imagino que essa oscilação é a projeção de um movimento circular uniforme ao longo do eixo X. E aí eu consegui equacionar dessa forma. Mas para que eu estou mostrando isso agora? Imagine que o movimento começou aqui, ó, com uma certa posição inicial. Agora eu vou encher a figura, tá? Então ele começou aqui com uma certa posição inicial. Ok? Eu vou entender que o movimento circular começou aqui. Está todo mundo vendo o θ zero? Essa é a posição inicial. Qual a relação guardada entre a posição inicial e o θ zero? Se você olhar bem, você vai perceber o seguinte, que o cosseno de θ zero é igual cateto adjacente, que é o x0, dividido pela hipotenusa, que é o raio, que é o A. Já passei o A para cá multiplicando. Perceberam quem é x0? X0, que é a posição inicial, é A vezes cosseno θ0. Tudo bem? Ah, mas vocês precisavam disso? Lógico que não. Joga zero aqui no tempo. Quem fica a posição inicial? A vezes cosseno, isso aqui zero, de θ zero. Tudo bem? A fase inicial é o tamanho desse arco aqui. É o tamanho desse arco. A partir de hoje não digam mais ângulo. Vamos chamar de arco. Tá? O que é um arco? Um arco é a razão
entre o comprimento e o raio. Como assim, professor? Vamos lá. Concorda comigo que se eu vier aqui ficar medindo, eu vou medir que ele correu uma distânciazinha? Ele correu uma determinada distância. Eu vou falar que o arco compreendido aqui é a razão entre esse comprimento e o comprimento do raio. Tá certo? Ora, os gregos já sabiam que se eu pegasse uma circunferência inteira e dividisse pelo seu raio, dava sempre o mesmo número que eles resolveram chamar de 2π. Tá certo? A razão entre o comprimento inteiro da circunferência e o raio, eles resolveram chamar de 2π. Então, adotou-se o seguinte, olha, o arco de uma circunferência inteira tem comprimento, de 2π. Então, vou aqui no canto, eu vou apagar já. Ó. Então, o que é um arco? Arco é o comprimento que eu andei sobre uma circunferência dividido pelo raio. Note que arco é adimensional. Então, quando vocês o arco de π radianos. Não tem problema, mas radiano e nada é a mesma coisa. Tá certo? Porque arco é a razão entre o comprimento e o raio. Ok? Então, eu digo que o comprimento de uma circunferência, o arco de uma circunferência inteira é 2π, por conta dessa razão já conhecida desde Arquimedes. Tá certo? Ele só não sabia que era número irracional, mas sabia que qualquer circunferência, a razão entre o seu comprimento e o seu raio era a mesma. Nossa, mas a mesma para qualquer circunferência? Sim. Quando vocês pegam triângulos semelhantes, a razão entre os lados de triângulos semelhantes não é a mesma? A circunferência, a figura, toda circunferência é semelhante a qualquer outra. Então a razão entre as suas dimensões tem que ser a mesma coisa. Tá bom? Vem da mesma ideia de triângulos semelhantes, por incrível que pareça. Tá certo? Então, arco de uma circunferência inteira, 2π. Quanto é o arco de meia circunferência? Poxa, se a circunferência inteira é 2π, meia circunferência π. 1/4 de uma circunferência, π sobre 2. E por aí vai. Então, é assim que vocês vão olhar esse θ0. Tá certo? Aí a gente faz algumas associações que eu comecei a treinar vocês, treinar a cabecinha de vocês na semana passada. Vamos ver se vocês se lembram. Eu acredito que não, porque vocês aprenderam outras coisas aí durante a semana. Por exemplo, preparar aulas de prática de ensino. Mas, vamos ver, né? Vamos ver. Bom, passado um tempo T, eu sei que essa plaquinha aqui, essa bolinha, andou aqui. Mas quanto que ela andou? Ora, ela vai ter andado velocidade angular vezes t. Então, o ângulo total que ela percorreu é θ0 mais ômega-t. E aí, daí eu tirei a função que caracteriza. Mas como é que eu vou relacionar o ômega no movimento harmônico? Que é esse mesmo cara. É aquele que eu vou chamar de frequência angular. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho sempre que pegar isso daqui. Ó. Vamos pegar exemplos. Vamos ver se vocês percebem. Exemplos. E aí eu posso começar a resolver os exercícios. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Um determinado movimento. Eu sei que ele é feito a 2π Hz de frequência angular. Eu tenho que avisar que é frequência angular. Quem vem comigo? O que significa isso? 2π Hz. Hertz significa por segundo. Certo? Ele faz uma oscilação a cada segundo. Uma oscilação completa por segundo. Perfeito. Vamos tentar entender aqui? 2π é o arco. Então, se eu pensar no movimento circular associado, ele percorreu uma volta inteira em 1 segundo. Tá vendo que eu não sei onde ele começou, hein? Não sei onde ele começou. Tá certo?
Então, uma volta inteira por segundo. Então vamos lá, ó. Se a frequência angular é 2 pHz, consequência, quanto é o período? Quanto é o período? Espera aí. A período, quanto? Período é o tempo para um ciclo completo. 1 segundo? Maravilha. Gente, se alguém não estiver entendendo, me para que eu tento explicar. E a frequência mesmo? Não frequência angular, frequência do movimento. Quantas oscilações são realizadas em um segundo? Uma. Maravilha. Vamos fazer assim, turma pequena, delícia por conta disso. Eu vou escolher uma pessoa e vou fazer o teste, tá certo? Eu vou jogar um valor qualquer e vou pedir os outros para ir fazendo de cabeça. Tá bom? Depois eu mostro as formas. Pode ser? Todo mundo concorda? Sim! Se todo mundo concorda, então tá. Vamos começar com quem tem menos vergonha, vai. Alexandre. Pode ser você, Alexandre? Tô aqui, pode falar. O que você quer que eu te dou primeiro? Frequência angular, período ou frequência? Pode ser período. Perfeito. Tá mais. Período escolhido para você, 2 segundos. Consequência. Qual é a frequência e por quê? Eu falei, não dá mais. Travou? A frequência sim é um. Por quê? Por quê? Tá indo bem. Perfeito. Então vou só recapitular aqui o que o Alexandre falou. Período é 2 segundos. Então ele demora 2 segundos para fazer um ciclo. Tá? Não uma volta. Uma volta a gente pensa, mas não conta. Tá? Porque é o circular associado. Então se ele faz um ciclo em 2 segundos, frequência é quantos ciclos que ele faz em 1 segundo. Se ele faz um ciclo em 2, então em 1 segundo ele vai fazer meio ciclo. Perfeito. E a frequência angular? Pi, né? Porque se é meio ciclo, eu associo a meia volta pi. Não é incomum aparecer isso aqui, ó, rádio por segundo. Não é incomum, tá bom? Então vou só mostrar para vocês que pode aparecer. Tranquilo, Alexandre? Alexandre, a gente sabe muito de uma coisa até o momento que é perguntado sobre ela, né? Alexandre, então escolhe o próximo. Vamos fazer assim para não parecer que eu estou com perseguição. A Dani Boy? Esse povo não gosta de mim. Ô, Dani? Oi. Eu vou escolher para você um período de 0,37. Qual que é a frequência? Quê? Dani, você está devagar, nem dá para curtir as piadas. Escolhe aí, quem que você quer que eu te dou a informação primeiro? Período, frequência ou frequência angular? Frequência. Você quer a frequência? Eu vou te dar uma frequência 4 Hz. Primeiro, Dani, ficou com dificuldade? Pensa, o que significa uma frequência de 4 Hz? E ele faz 4 voltas em 1 segundo? 4 ciclos, 4 voltas, eu só penso e não conto para ninguém. Perfeito. Se ele faz 4 voltas em 1 segundo, qual é o período? 4 voltas em 1 segundo? 1 segundo? Antes da resposta, o que significa período? Calma.
Não, o tempo que ele leva para dar um Uma ciclo. volta. Isso. Ele faz 4 em 1 segundo. Vai dar uma volta. Ah, um quarto. Conseguiu? Você raciocinou ou pensou na forma? Não, eu raciocinei. Se ele Perfeito. demora um segundo para dar uma volta, em 4 voltas ele vai demorar um quarto de segundo. E a frequência angular? Pi sobre 4? Não, 2pi dividido por Por que você está 4. dividindo? Antes de mais nada, por que você está dividindo? Calma aí. Isso. Não, temos todo o tempo do mundo. No outro exercício, a frequência angular era 2pi. Não. Vamos raciocinar. Não. Espera aí. Sim, Vamos raciocinar. Frequência é 4 Hz. Significa que ele dá 4 voltas em 1 segundo. Certo. Qual é o arco que o movimento circular percorreria? 2pi. Em 2π a cada uma volta, não é? eu tenho que falar então em um quarto de volta. Acompanha comigo. Professor, calma. Não, Vai, deve volta. tempo. Acompanha comigo. Uma volta. Qual foi o arco que ele percorreu? 2pi. Mais uma volta. Qual o arco? 4pi. Mais uma volta. 6. Quarta volta. Quanto que deu? 8pi. Ele deu 4 voltas em 1 segundo. Ah, tá. Qual o arco que ele percorreu? 8pi. 8π. Tudo bem? Tudo bem. Eu não tava relacionando a frequência angular com a frequência normal. Mas beleza. Você é a favor do movimento indígena ou... Não entendi. Se você gosta de índios? Sei lá, professor. Não, porque você sabe o que você pode falar quando você vê um índio? Ele for da tribo do Pi-Guarani. Você chega e fala... Oh, "Oi, meu Deus Tupi." do céu, essa piada é velha. Sim, é velha. Cumprimento de índio. Escola, Professor. entendeu agora, Dani? Entendi. E só queria deixar claro que quando você for fazer uma piada comigo, você pensa bem, porque eu sou lerda. Ah, não, tá bom. Você já fez a tarefa de números complexos? Já? Rafa, todo mundo já fez a de números complexos? Só falta passar pro texto, professor. Não, mas já fez, né? Eu vou perguntar. Já. Por que a gente não deve discutir com o número zero? Discutir com Porque ele números não tem reais? argumento? Rafa matou. Porque o número zero não tem argumento. Essa foi boa. Muito boa, né? O que é um menino complexo? O menino complexo tem uma mãe real e um pai imaginário. Nossa, essa pegou pesado. É da tiozão. Bom, vamos lá. Ô, Dani, você escolhe. Quem que é o próximo? O Vitor. Vamos lá, Vitor. Período, frequência ou frequência angular? Pode ser o período. Período. 0,37 segundos. Tá fácil? Tá fácil, vai ficar... Mas tá fácil com fórmula, né? 2,7. Fácil com fórmula. No momento eu quero sem fórmula. Vamos tentar raciocinar. Por isso que na lista de vocês eu coloquei um para vocês raciocinarem e outro exercício para usar as equações. Vamos pensar num período bem legal. 1/8 de segundo, 0,125 segundos.
Bora. Frequência 8, Frequência. frequência 8 e frequência angular 16π. Perfeito. Só, novamente, vou correr o risco de ser repetitivo, mas é a verdade. Ele demora 1/8 de um segundo para dar uma volta. Então, uma volta foi 1/8 de um segundo. Quer dizer que em um segundo ele vai dar 8 voltas. Então, 8 voltas por segundo. Tudo bem? Então, 8 voltas a cada um segundo, cada volta percorre um arco de 2π, 16 Hz, 16 voltas por segundo. Viram que hora eu coloco a diâmetro por segundo, hora eu coloco Hertz, né? Lá, Vitor Hugo, próximo. Só uma dúvida. Ali no W não seria 16π? Opa! Sim. Outra coisa, tá? Nota que se aparecer um W de 16 também não é problema nenhum. Esse π está substituindo o número 3,14. Tá bom? Beleza. Quem que é o próximo? Pode ser a Rafa. Vamos lá, Rafa. Opa, vamos. Ô, Rafa. Mas, professor, tenha paciência comigo, que eu tô aprendendo, hein? Todo mundo está aprendendo, mas antes eu quero te fazer uma pergunta mais importante. Por que o número 3 não pode se casar com o número 7? Porque eles são primos. Putz, e é uma pena, né? Eu... Casal 10. Nossa, eu manjo das piadinhas de exatas, professor. Bora. O que você quer saber primeiro, Rafa? Pode ser a frequência. Pode ser a frequência? Pode, mas vamos lá. Frequência meio Hertz. Então, ele demora 1 Hz a 1 segundo para uma volta, né? 1 Hz, 1 segundo, uma volta, certo? Então, meio Hertz, calma, gente, que eu tô pensando. Não, Rafa, sem pressa. Sem pressão, gente. Tá, então ele dá uma volta, não. Então ele dá meia volta em meio Hertz, é isso? Posso dar uma ajuda? Dá uma ajuda. Substitui a palavra Hertz pelo termo voltas por segundo. Voltas por segundo. Tá, o que você quer saber agora mesmo? Não, então vamos lá. Período. O período é o tempo que ele demora para dar uma volta, né? Perfeito. Tá. Ele vai demorar 2 segundos, então? Perfeito. E a frequência angular? O que é frequência angular mesmo, senhor? Frequência angular seria o arco que o movimento circular relacionado percorre a cada um segundo. É verdade. Por segundo, só que em arco. Tá. Ele está percorrendo o círculo, né? Isso. O movimento... O círculo... Tá, já eu volto nisso, mas vai. Vixe. 2 segundos é o tempo que ele demora para percorrer daquele, tipo, o diâmetro dele, né? Uma volta. O Dali... Isso. Então vai demorar 4 segundos para ele ir e voltar? Ou não, pensei uma coisa... Não, 2 segundos para ele ir e voltar. Não, para ele... para ele fazer a volta completa vai ser 4 segundos, então? Ou não? Não, porque a volta completa é 2. Período, período é o tempo de uma oscilação completa. Mas essa oscilação, então, é a oscilação da bolinha percorrendo o círculo ou percorrendo o diâmetro? As duas. Dá uma olhada aqui. A bolinha, quando ela só vem até aqui, ó, o diâmetro, olha o que o diâmetro faz. Ele não deu uma volta completa. Aí olha que ela volta. Entendeu por que eu associo? Entendi. Porque aí uma oscilação completa é associada a uma volta completa na circunferência.
Nossa, velho. Tá, então eu quero saber o tempo, certo? Não, o tempo, frequência meio. Ficou muito bugada. Não, vamos lá, porque não deve ser só você. Ó. Se a frequência é 1000 Hz, quer dizer que o movimento circular associado deu meia volta. Uhum. Bom dia. Mas meia volta, ele saiu de uma amplitude e veio parar na outra. Não completou uma oscilação. Uhum. Então foi meia volta em 1 segundo. Certo? Uhum. Se foi meia volta em 1 segundo, quanto tempo demora uma volta? 2 segundos. É o período que você falou. Certo. Frequência angular tem a mesma ideia de frequência. Só que ao invés de eu falar em voltas, eu falo em arco. Tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a então mais vai uma aula. ser Hoje vamos dar início à 2π? eletrodinâmica. Não. Até então estávamos vendo cargas... Uma volta completa é quanto? É pi. Opa, 2π. Uma 2 completa. pi. Cargas Certo. em repouso. Então meia A partir de volta. hoje vamos estudar cargas em movimento. Pi. Eu já começo forçando nosso... Se uma volta completa é 2 pi, meia volta, Pi. pi. Então ele percorre um arco de pi, vamos chamar de pi radianos, por segundo. Nossa, sabe o que é mais difícil para mim, professor? Tipo, eu tenho uma certa abstração, mas o mais difícil é não ver no papel isso acontecendo, tipo as contas. Mas sabe por quê, Rafa? Eu sou muito visual. Eu entendo perfeitamente. Mas nesse primeiro momento, eu não quero no papel, porque no papel, o que vai acontecer? Você vai tirar toda a sua compreensão física. Sim, concordo. E vai só para a matemática. Porque na matemática, olha como fica fácil. Olha como fica fácil. Frequência 1 sobre período. Frequência angular, 2 pi vezes a frequência. Nossa, realmente, você não precisa nem pensar pro... Você nem pensa. Exato. Entendi. Entendeu? Por que eu estou fazendo? E assim, que demore, que não... Para os outros também é bom ir treinando. Atenção quem está aí, que ainda não participou, ou quem já participou aqui do que eu estou fazendo. Se está muito monótono, você já entendeu tudo, vai tentando ver a lista aí, fazendo favor. Rafa, tudo bem? Sim, professor, beleza. Só deixar claro que é importantíssimo vocês irem fazendo esses testes com vocês. Quando você pensar em papel, ô Rafa, pensa em fazer a figura geométrica aqui. Para entender o seguinte, quando eu falo que o arco percorrido é π, mas lembra, eu estou falando de movimento oscilatório. Π significa que foi meia oscilação, então daqui para cá, certo. Dependendo da posição que ele começou ainda, né? Tudo bem? Obrigada. Próximo, Rafa, escolhe. Temos o Gabriel e o Edno ainda, né? O Gabriel e o Edno? Pode ser o Edno. Bora, Edno. Opa! O que você quer começar? Frequência, período? Começar pela frequência. Vocês viram que eu estou deixando só números bonitinhos, né? Eu estou escolhendo só números bonitinhos de propósito. Estou escolhendo números bonitinhos de propósito justamente para que possa o raciocínio ser feito. Tá? Vamos tentar pensar. Vamos pegar uma frequência de 3 Hz. O que significa 3 Hz, Ed? Voltas por segundo. Isso. Então, quanto que é o período? Período é... um terço. Um terço, perfeito, né? Porque assim, se ele dá 1, 2, 3 voltas em 1 segundo, para dar uma volta só, é 1/3 desse tempo, né? Então seria 0,33333. E a frequência angular? Frequência angular é 2π, 3π? Não. Desculpa. Cada volta é 2 π, não é? Sim. É 2/3 de π. Nem 2/3.
cada volta é 2π. Ele não realiza 3 voltas por segundo? Sim. Dá 6π. 6. Tudo bem? 6π, sim. Acompanhou? Sim, agora sim. Agora escolhe o Gabriel. Como? Ah, escolheu Agora a você tem única que escolher o tem, né? Gabriel. Vai, Gabriel. Logo agora que eu tomei água, Gabriel, se fosse no futebol da galera, você já ia se sentir mal, hein? eu tô me sentindo. Ô, louco, eu não falei isso não, hein? Mas pior que 0,37 não é tão difícil, viu? 0,37, 37 sobre 100, assim. É porque assim, é que o 0,37 aí você vai ficar pensando na fórmula, né? Você não consegue fazer a... Mas agora com o Gabriel eu não vou deixar ele escolher, não. Eu vou escolher a frequência angular começar. Vamos lá, Gabriel. Frequência angular π sobre 2 rádio por segundo. Frequência. Tá, então quer dizer que ele varre um arco de meia circunferência em 1 segundo. Perfeito. Tá, se ele varre um arco de meia circunferência em 1 segundo... Não, peraí. Um arco de meia circunferência, não. Uma não, circunferência inteira, quanto? É 1/4 de circunferência, né? Perfeito, aí sim. Tá, é verdade. Então a frequência é 1/4? 1/4, perfeito. E o período? Bom, se ele percorre 1/4 de circunferência em 1 segundo, então para ele percorrer uma circunferência completa, 4 segundos. Fechou. Gente, alguém quer algum outro exemplo para pensar mais? Ô, professor, eu queria que você... eu não sei se você já explicou isso, mas eu queria que você explicasse por que que o período... O período não, meu Deus. O que é o T mesmo? Que é o período. É T, porque ele é inversamente proporcional à frequência. Fisicamente, tipo, na física. Não, isso daqui é uma definição matemática. Mas por quê? Mas Tipo, não, eu tirei da minha cabeça que é isso. Então vamos lá. Eu vou chamar de... Vamos montar uma tabelinha? Montar a tabelinha assim, eu vou começar com números, tá certo? E depois eu vou para letrinhas, tudo bem? Uhum. Aqui, eu vou colocar número de voltas. Ou de oscilações, e aqui eu vou colocar tempo. Tudo bem? Certo. Escolhe um valor de frequência, o valor que você quiser. Eu? 2 segundos. Olha só, frequência. Não, é 2 Hz. 2 Hz. Então vamos traduzir o que significa a frequência que você escolheu? A frequência que você escolheu significa isso aqui, ó. 2 voltas num tempo de 1 segundo. Certo. Ok? Tudo bem? Qual que é o significado de período? Quantas voltas... período é o tempo que ele demora para dar uma volta. Entendeu a montagem da regra de 3? Sim. Você escolheu uma frequência de 2 Hz. Eu só traduzi. O que significam 2 Hz? 2 voltas a cada 1 segundo. Mas eu quero saber o período. O que é o período? Tempo, que eu não sei, para dar uma volta. Uhum. Entendeu? É só resolver a regra de 3? Sim?
Sim, Tá? eu entendi. Oi? Eu entendi. Então tá. Então vamos lá. Então não vou escolher uma frequência de 2 Hz, não. Eu vou escolher uma frequência de F Hz. Que significa uma frequência de F Hz. Que ele realiza F voltas em 1 segundo. Desejo calcular o período. O que é o período? Vou chamar o período de T. Período é o tempo para uma volta. Essa volta é a oscilação completa. Isso. Tá. Tudo bem? Aí o que vai acontecer se eu resolver a regra de 3? T vezes F igual, ó, porque eu não sei o que fala que multiplica em cruz, né? Não é em cruz, é em X, né? T vezes F Verdade. é igual a 1. Então, você tem que a frequência é o inverso do período. Tudo Você bem? já respondeu outra pergunta que eu ia fazer também. Que Qual que é a o- multiplicação dos dois ia dar uma constante. Eu ia perguntar o que significa essa constante. A multiplicação dos dois não é uma simples constante, ela é 1, né? Mas um é uma constante. Tá, não, mas não é qualquer constante. Uhum. Tudo bem? Sim, certo. Obrigada, professor. Perfeito. Sabe o que é legal disso? Se você montar um gráfico do período contra a frequência, dá uma hipérbole, né? Não é? É hipérbole equilátera que fala? Dá uma hipérbole equilátera. Perfeito. Só uma curiosidadezinha, tá, gente? Isso aqui é só porque eu não me aguento com essas coisas. Vai dar assim, ó, aqui está o T, aqui está o F. Ok? Poxa, aqui vai para infinito, né? Vou escolher um ponto aqui, ó. Escolher esse ponto como sendo 1. Vou partir do 1. Porque não dá para começar no 0, não vou começar em um número chatinho, vou começar no 1. Eu quero calcular a área abaixo dessa função. Até um ponto aqui, ó, eu não sei que ponto que é esse, eu vou chamar esse ponto de x, mas de tal modo que essa área aqui dê 1. Tudo bem? Então, o que eu quero fazer? Ó? Integral de 1 até x dessa função. Eu quero que ela seja 1, porque a integral é área. Tudo bem? Uhum. Qual que é a primitiva de 1 sobre f mesmo? ln. ln. Então vai ficar ln de x menos ln de 1 é igual a 1. Certo? ln de x igual a 1. ln de 1 é 0, né? Uhum. Então, ln de x é igual a 1. Então, x é e. Olha que coisa mágica, né? Caralho. Coisa mágica, né? Peguei a hipérbole e achei o número e. Do nada. Do nada. Ô, professor, mas essa área me dá... Não, né? Você acabou de calcular. Eu ia perguntar se ela dá alguma grandeza física, tipo, se ela dá alguma coisa de físico, assim. Não, vai ter, vixe, trocentos exemplos. É. Trocentos. É isso aqui que prova, por exemplo, que a soma de 1 sobre n, 1 mais meio, mais um quarto, mais 1 mais meio, mais um terço, mais um quarto, essas coisas, você vai conseguir chegar num número fechado, tem um monte de coisa. Bom, que horas agora? 8h19, de acordo com o meu celular. 8h19. Acho que dá para começar com o primeiro exercício.
Ah, não, ainda tem mais uma revisão. Mais uma parte. Nós vimos ainda isso aqui, ó. Nós vimos tudo isso. Então, resumindo todas as aulas, nós ainda vimos o seguinte, ó. Pro sistema massa-mola, o que nós percebemos no sistema massa-mola? Que a frequência angular é a raiz quadrada de K sobre M. Ok? Ou seja, eu conhecendo K e conhecendo M, eu conheço a frequência angular do movimento do sistema massa-mola. E se eu conheço frequência angular, eu conheço frequência, eu conheço período. E para o pêndulo, alguém lembra de cabeça? A frequência angular do pêndulo é a raiz de L sobre G. Tá certo? Então, conhecendo só esses parâmetros, eu conheço tudo. O que é interessante? Que a frequência angular do pêndulo não depende da massa, né? Ela só depende do comprimento do pêndulo. Então, se eu colocar um elefante e colocar uma balinha para oscilar, o período vai ser o mesmo. Em nenhum dos dois casos, também, você nota que o período, frequência angular, depende da amplitude de oscilação. Por conta daquilo que eu falei, a amplitude de oscilação vai ser determinada por outros fatores, que são velocidade inicial e posição inicial. Isso vai mostrar como evolui o sistema físico. Tá certo? Então, se todo mundo relembrou isso, vamos pegar o primeiro exercício. E aí a gente faz ele e vai para o intervalinho. Então, com ele aí? Estão ou não? Sim. Então tá, então vamos ler. Um objeto está se movendo na extremidade de uma mola com movimento HS, movimento harmônico simples, de amplitude A. Se a amplitude for dobrada, o que acontece com a distância total que o objeto percorre durante um período? Então vamos começar a pensar. Ele está se movendo com amplitude A. Ok? Qual distância ele percorre durante um período? 2A. Não. Vamos acompanhar aqui, ó, Daniel. Vou colocar aqui o link, não está muito bom. Mas olha só. Ele partiu daqui, ó, Daniel. Vamos fazer um período. Um período ele vai fazer uma oscilação completa, né? Ele vai e volta. Qual a distância que ele percorre? 4A. Conseguiram perceber, gente? A, 2A, 3A, 4A. Perfeito? Então vai ser 4A. E se eu dobrar a distância que ele percorreu? Se eu dobrar a amplitude, será que eu simplesmente dobro a distância? Ninguém pensou ainda? Professor, repete a pergunta aí. Qual que é a pergunta? Aqui você entendeu que se a amplitude é A, em um período ele anda 4A. Isso aí você percebeu? Isso sim. E se eu dobrar a amplitude? O que é dobrar a amplitude? É fazer a distância máxima virar 2A. E aí, qual a distância que ele vai percorrer agora em um período?
De menos 2A a 0, de 0 a 2A. Isso, 2A, mais 2A, 4A, 4A. 6A, 8A. Tudo bem? Entenderam, gente? Gente, entenderam? Sim. Sim. Vamos lá. A primeira pergunta, estava fácil, estava médio? Eu estou perguntando se estava fácil, assim, se fosse a questão de uma prova, você faria rápido, não faria, provavelmente erraria, o que vocês acham? Faria rápido e erraria. Faria rápido, erraria, porque o que você ia colocar, que dobra? Sim, não teria pensado certinho. Faria rápido e erraria, foi bom, hein? Bom, vamos lá. Continuando. O que acontece com o período? Tiro. Sim. Sim. Não, entendi. Dobrou de um caso para o outro. Mas o que dobrou, verdade. Dobrou. A distância percorrida é 4 vezes a amplitude sempre, né? Dobrou, tá certo. Tá certo. Tá certo, eu que não percebi. Tudo bem? Mas então onde você erraria, Vitor Hugo? Bom, eu teria dito que era 4A, estaria errado? Já entendi onde você erraria. Você erraria porque você teria contando só a vinda, não teria contando a volta. Isso. Tá? Então tá certo. Então, continuando. O que acontece no período, gente? Dobrei a amplitude. O que acontece com o período? Triplica? Baseado em quê? Você está falando que ele triplica? Não, espera. Vamos pensar. Quais são os fatores que delimitam o valor do período, que determinam o valor do período? Frequência? É a mesma coisa. Quando eu falo período, eu estou falando frequência angular, que um determina o outro. Mas quais parâmetros físicos determinam o período? Qual parâmetro físico determina essas grandezas? Posição inicial? Não. A distância, não é? Distância? Vamos pensar. Velocidade? Não, vocês estão chutando. Vocês não estão pensando, vocês estão chutando. Não, eu pensei assim, se o período é o tempo que ele demora para dar uma volta, se a distância aumentar, ele vai demorar mais para dar uma volta. Ou seja, você não está usando a intuição física. Você está usando a intuição mundana. Correto? Acho que é. Tá. Você concorda que se mudar o período, muda a frequência? Sim. E concorda que se mudar a frequência, muda a frequência angular? Sim. Concorda que a frequência angular é esse W que aparece na equação diferencial? Sim. Que depende apenas dos parâmetros dinâmicos do sistema. Certo? No caso do sistema massa-mola... Não entendi, professor. Essa frequência angular, aqui está a segunda lei de Newton, não é? Isso daqui é a segunda lei de Newton. De uma forma um pouquinho diferente, mas é a segunda lei de Newton. No sistema massa-mola, como é que é a segunda lei de Newton? Força resultante
menos K sobre M. Vezes X, menos KX. Não é isso? Força resultante é massa vezes aceleração. Vou passar para cá. Ok? Vou dividir ambos os lados da equação por N. Pronto. Está igualzinho a que estava lá. Então, o que eu quis dizer aqui, ó? Quando eu estava aqui. O que eu quis dizer? Esse parâmetro, que é a frequência angular, ele depende exclusivamente dos parâmetros dinâmicos do sistema. Parâmetros dinâmicos é aqueles que vão em força. No caso do sistema massa-mola, os parâmetros dinâmicos são apenas a constante elástica e a massa. Certo? Entenderam? Sim. Dani? Mais ou menos. O que você não entendeu? Vai depender da constante e da massa. Só. Quer dizer que não tem nada a ver com a distância. O período vai continuar o mesmo, independente da distância. Sim. Então você não entendeu mais ou menos, você entendeu tudo. Só que sabe o que está acontecendo agora, Dani? O quê? Posso falar o que está acontecendo? Se eu errar, você pode me falar que eu estou errado. A tua cabeça está assim, ó, mas não é possível. Como é que eu dobro a distância e ele demora o mesmo tempo? É isso que está passando na sua cabeça? Sim. Por quê? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar mudar a tua cabeça agora, tá? Tá. A Terra está parada. Não é possível. Eu olho ali e não vejo nada girando. E querem me convencer que a Terra anda a 3.600 km por hora. Entendeu onde que está o problema? Entendi. Certo? Você entendeu onde está o problema, mas você ainda não está convencido. Tá certo? O que acontece? O que fez Newton, Galileu e Einstein serem tão diferenciados? Eles terem uma percepção física do mundo real. Não seguir, a intuição física deles era muito boa. Ok? Eles não seguiram simplesmente a intuição mundana. As equações são a resposta, são a maneira que a gente tem de descrever o universo. Só com equações. É a maneira com a qual, durante a nossa evolução, o ser humano aprendeu a descrever as equações. A descrever o universo. Obviamente que se as equações conduzissem a uma coisa que não é verdade, que não é verificada no mundo real, que não é verificada na experiência, essas equações seriam descartadas. Aqui, na faculdade, você só aprende as equações que não foram descartadas. Então, isso é verdade. Então, você tem que confiar na sua matemática. Vou dar um outro exemplo para você. Olha para mim. Giz, creme de pentear. Qual é o mais macio? Qual é o mais pesado? O creme. O que a tua intuição mundana te diz? Que se eu soltar, qual chega no chão primeiro? O creme. Mas o que a matemática e a experiência real dizem? Que os dois vão cair ao mesmo tempo? Os dois vão cair ao mesmo tempo. Bom, você não vai ver, né? Mas eles caem juntos. Tá certo? Então, aqui o que está acontecendo agora? Está tendo uma mudança de concepção naquilo que você tinha. Então, num primeiro momento, isso é um choque. E é legal a gente discutir isso porque, cara, vocês vão encontrar isso em sala de aula. Muitas vezes vocês acham que não basta você chegar e contar para o aluno. Né? Então, tenta trabalhar isso. Então, você entendeu exatamente o raciocínio. O que você achou que não tinha entendido é o fato de que o raciocínio científico ele está conflitando com a sua percepção de mundo. Tá certo? E aí,
essa é a vantagem de nós que trabalhamos com ciências exatas. O pessoal das ciências humanas já não tem essa vantagem, é que a gente tem a garantia que a percepção científica é a correta. Estou falando isso porque em ciências humanas, quando a sua concepção de mundo contrasta com os resultados de ciências humanas, você não é obrigado a aceitá-los, porque o resultado não é exato, né? Eu vou dar um exemplo que eu até estava conversando com um professor de história uma vez. Eu gosto de ler bastante história, estava vendo sobre a Revolução Russa. E aí, diz que o início da Revolução Russa foi no Domingo Sangrento, em que a população se rebelou e foi em frente ao Palácio do Czar, numa manifestação pacífica. E que aí, do nada, os guardas do Czar começaram a atirar e morreu um monte de gente. E aí eu me questionei. Que garantia nós temos que essa manifestação foi pacífica? Ok? Então, o que eu quero mostrar com isso? Os documentos que a gente tem em ciências humanas indicam que a manifestação foi pacífica. Ponto. Só que eu não tenho nenhuma garantia que esses documentos não são verdadeiros, que esses documentos são verdadeiros. Que esses documentos foram escritos por pessoas idôneas. Porque se o cara quer tornar aquele movimento bom e fazer o czar parecer ruim, ou o contrário, ele pode. Em ciências exatas nós não temos esse problema. Por quê? Porque nós temos como ir lá e testar. Nós vamos lá e nós vamos testar. E a gente está vendo que a matemática reconhece bem. Tudo bem? Tudo bem, Daniela? Oi! Quem que gritou aí? Minha irmã. Pergunta para ela se está tudo bem. Eu falei com a Daniela, mas o restante, Vitor Hugo, Alexandre, Gabriel, Rafa, Edno, tranquilo? Tranquilo. Sim. E essa agora ficou legal, hein? O que professor, essa acontece é da com a hora. velocidade máxima do objeto? Ah, não, achei que fosse a segunda, disfarce. Achei que você ia para a segunda. A segunda eu acho que eu até sei como resolve, eu acho, né? A Mas segunda vai ficar cenas para o próximo capítulo, depois do intervalo. Mas o que acontece com a velocidade máxima do objeto? Nossa! Olha como que é legal não ter resolvido. Eu estava imaginando de que maneira que eu ia responder isso aqui para vocês sem usar energia. Porque a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: aumentou a energia potencial, então vou aumentar a energia cinética. Mas a sua resposta é muito mais completa do que a que eu pretendia, Alexandre. Professor, Oi. vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o tema da... Eu acho que não está sendo gravado, hein? Tá sim, o Alexandre está gravando. Está gravando? Não, mas na é que próxima não tá aula eu aparecendo. vou ter que gravar aqui mesmo. Tá bem que vai atrapalhando. Beleza. Então vamos lá, olha só, o que acontece? A explicação do Alexandre muito melhor do que eu estava pensando aqui. O período não muda, só que agora ele tem um espaço maior para percorrer. Cara, se ele tem um espaço maior para percorrer no mesmo intervalo de tempo, obviamente a velocidade máxima tem que aumentar. Perfeita análise, Alexandre. Entenderam o argumento do Alexandre, gente? Entenderam? Sim. Sim. Beleza. Viu por que é bom eu não resolver os exercícios antes? Sempre sai alguma coisinha mais interessante, hein? Eu estava aqui, ó, a hora que eu li, eu já estava pensando, cara, mas eu não queria falar de energia potencial agora. Tá tentando imaginar, aí o Alexandre veio e nos ajudou. Certo? Vamos fazer um intervalinho de... Que horas agora? 8h40? 15, 20 minutos, pode ser? Professor, Oi? posso tirar uma dúvida? Não. O que mais? Brincando, pode sim. Então, voltando lá do período, você disse que depende da constante e da massa. Para mim tá meio abstrato ainda, como ele vai depender da massa. Tipo, na minha cabeça tá assim, se a massa dele for maior, ele vai ser mais pesado. Mais massivo. Isso. Perfeito. Ele vai ter um período menor?
Não, como é que está a frequência angular? Frequência angular está raiz quadrada de K sobre M, certo? Tá. Uhum. Então primeiro, agora é uma limitação minha. Eu particularmente preciso primeiro entender o comportamento na equação, para depois tentar trazer para o mundo real, tá certo? Justamente porque, na minha cabeça, quando eu tento fazer a interpretação do mundo real, eu sempre erro, porque a minha intuição não é tão boa quanto a do Einstein e a do Newton. Se fosse por mim, a Terra estava parada. Então, vamos lá. A frequência angular é raiz de K sobre M. Certo? Então, o período, ele vai ser raiz de M sobre K. Tudo bem? Não, por quê? A frequência, a gente não tinha visto que a frequência angular é diretamente proporcional à frequência? A frequência angular é o arco que ele percorre é a quantidade de arco em um segundo, não é? Sim. Se você aumentar a quantidade de arcos por segundo, o que demora com o tempo para percorrer um arco? Pergunta de novo. Se eu aumentar a frequência, o que acontece com o período? Diminui? Você está respondendo ou perguntando? Não sei. Então vamos pensar. O que é frequência? Número de voltas a cada um segundo. Se eu aumento o número de voltas a cada um segundo, o que acontece com o tempo de cada volta? Se você aumenta o número de voltas por segundo. Isso. O que acontece com o tempo para cada volta? Diminui. Diminui. Então, frequência e período são inversos. Sim. Tudo bem? Sim. Se a frequência estava raiz de K sobre M, o período vai dar raiz de M sobre K, porque um é o inverso do outro. Beleza, entendi. Entendeu? Aham. Então, indica que o período é raiz de M sobre K. Então, matematicamente, se você aumentar a massa, você está aumentando o período, certo? Sim. Então, quanto maior a massa, mais difícil, mais lento vai ser isso daí. E aí, trazendo para o mundo, faz sentido, né? Pega uma mola, imagina uma mola tentando puxar 1 quilo. E de volta, ela vai demorar um tempo. Coloca 20 quilos. É intuitivo pensar que com 20 quilos, o tempo vai ser maior. Professor, foi isso que estava na minha cabeça, mas eu não falei direito. Eu imaginei que se ele fosse mais pesado, ia demorar mais para ele cuidar. Por isso que eu falei que o período diminuía, que eu estava relacionando o período, ele vai... Não, nem sei o que eu estava imaginando. Não, é isso mesmo. Estava na minha cabeça. Então, se você estava pensando dessa forma, então, para esse problema, a sua noção intuitiva estava perfeita. Sim. Certo? Sim, mas não valeu de nada. Por que não valeu de nada? Porque você disse que a gente tem que pensar... Não. O que eu estou falando é o seguinte, aí é um caminho que você usou. Sem a intuição não se faz ciência. Você tem que ver se os dados científicos, e para nós, nesse momento, o dado científico é a matemática, se ela corrobora com a minha intuição. Certo? Aí eu falei, aí é uma particularidade minha. Eu acho que a Rafaela é assim também. Uma particularidade minha, eu preciso primeiro ver a matemática para depois adequar a minha intuição. Certo? Resumindo, eu não sou um bom físico. Né? Um bom físico mesmo, ele tem uma intuição muito boa e depois ele vai atrás da matemática. Certo? Quando eu falo um bom físico, são os caras que realmente contribuíram com teorias inovadoras. Eles primeiro tiveram intuição e aí foram atrás da matemática. Porque assim, se eu continuar desse jeito,
eu acho que eu, particularmente, teria muito pouca contribuição a trazer para a física, né? Porque você tem que imaginar como funciona determinada coisa para depois descrever uma equação. Professor, beleza. Então, aguarda daqui 50 anos. As novas leis da física vai ter meu nome. Oi? Daqui 50 anos, as novas leis da física vai ter meu nome. Ah, mas essa é a ideia. Eu vou confessar uma coisa para vocês, é para isso que eu trabalho, né? Eu falo assim, como eu não tenho nenhuma crença religiosa, uma maneira de deixar o nome na eternidade é com alguma conquista científica, né? Se não eu, meus alunos, né? Se algum de vocês conseguir alguma coisa de um modo ou de outro, eu acho que eu colaborei, né? Verdade. Professor, eu tenho uma dúvida com relação ao text, que tudo que eu escrevo que tem C cedilha e o tiozinho, ele muda para um ponto de interrogação. Tudo. Então é Tudo. porque não está instalado o pacote. Quer compartilhar a sua tela aí? Sim. Ô, gente, nós estamos em intervalo, tá? Não sei se... Não, pode parar de gravar, ô Alexandre, porque na próxima eu mesmo gravo, porque tem que compartilhar a tela mesmo. Ah, não, beleza, então. É perfeito, a gente faz isso. Pausa e termina essa. Compartilha a sua tela. Você pode compartilhar, Vitor Hugo? Posso, Peraí que eu tô tentando compartilhar. Você tem que liberar para mim poder compartilhar. A minha pergunta foi em tom disso. Se pode, como que eu libero? Eu clico no Vitor Hugo. Tornar o apresentador. Acho que é isso. Pronto. Tá compartilhando?